Boa noite a todas e todos, cumprimentando, saudando os vereadores, as vereadoras ainda presentes, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, hoje se fazendo de fato Casa do Povo, muito bom ver todas as pessoas aqui participando conosco, exercendo, fortalecendo a democracia, como eu sempre digo, isso é reconfortante, sobretudo para nós que estamos aqui na defesa das pautas que são necessárias para a população vinhedense. Eu saúdo as servidoras e os servidores da Câmara, então, da equipe de tradução para Libras, da Guarda Civil Municipal, também as servidoras e os servidores que estão trabalhando até este momento, principalmente o pessoal da Sanebave, as cidadãs e cidadãos participando conosco no plenário, você pelos meios de comunicação, pela transmissão online, e registrando hoje especialmente a presença das servidoras e dos servidores municipais de Vinhedo, na pessoa do Maurício, também das mulheres e todas as lideranças políticas que hoje ocupam esse plenário. Fazendo minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, eu começo com minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul marinho, gravata preta e à minha frente há um púlpito de madeira com o brasão de Vinhedo estampado nele. Eu começo essa explicação pessoal trazendo novamente a esta tribuna um assunto que tem sido recorrente nas minhas falas e que foi traduzido em várias indicações, em várias moções de apelo, em projetos de lei, sobretudo nessa última semana, que é a acessibilidade da pessoa com deficiência. Até aproveitando aqui a presença de 3 guerreiros dessa pauta em Vinhedo, e eu faço questão de nominá-los, o Edson Leme, que está aqui na frente, e lá atrás o Silvio Torresim e o Eliandro. Muito obrigado pela luta de vocês, eu tenho certeza de que o trabalho de vocês, esse olhar crítico, atento na cidade, tem feito a diferença. E eu relembro aqui que eu apresentei um projeto de lei para conscientização sobre as vagas exclusivas de estacionamento no município de Vinhedo, que é um projeto que foi apresentado na semana passada, que contou com o apoio da vereadora Naila, só que a gente sabe que ainda há muito a ser feito, muito mesmo em Vinhedo. Por exemplo, na infraestrutura próxima a escolas, unidades de saúde, outros prédios públicos que ainda hoje carecem desse tipo de serviço. Aliás, nós sabemos que esses locais foram construídos antes de existirem as normas técnicas sobre acessibilidade, falando aqui especificamente sobre essa pauta. Só que a partir do momento que existem leis federais, normas consolidadas sobre esse assunto, já era hora de o município ter agido incisivamente para que tudo isso fosse equalizado e fosse cumprido, a começar pelos prédios pertencentes ao poder público. Há também casos de prédios que foram reformados recentemente e que ainda não contam com acessibilidade plena, e aqui eu vou mencionar apenas o caso do Poupa Tempo, que foi reformado pela Prefeitura de Vinhedo e cedido ao governo de São Paulo, ainda não foi plenamente adaptado, completamente adaptado como deveria ser, e não foi por falta de aviso. O Edson Leme está aqui, ele pode comprovar para qualquer pessoa que não foi por falta de aviso. Encaminhamos as indicações, fizemos até uma visita técnica ali ao local e, infelizmente, nada foi cumprido pela Prefeitura. Por outro lado, muitas vezes até acontecem algumas ações positivas, só que elas são realizadas fora do padrão estabelecido, acabam deixando muito a desejar, e em outras não existe sequer um mínimo de infraestrutura, e antes disso, dessa sensibilidade, entender que a pessoa com deficiência ou a pessoa com mobilidade reduzida, que pode ser um idoso também, tem o direito a se deslocar de forma segura na cidade, de acessar qualquer espaço público que seja destinado às cidadãs e aos cidadãos. Só que, antes de mais nada, não é nem algo que o gestor público possa optar. Ele tem que seguir porque é lei, porque é determinação federal. Existe lei federal, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, existe norma técnica, que é a ABNT-NBR 9050, só que até hoje, justamente por isso, me causa muita estranheza tantas indicações, moções, projetos encaminhados ao prefeito Dr. Dario Pacheco e a inexistência até esse momento de uma política pública sobre esse assunto. E política pública é algo com começo, meio e fim, e o fim pode ser até uma continuidade, e aí está o ciclo da política pública. Precisa de orçamento, precisa de planejamento, de acompanhamento na sua execução, e dizer que a acessibilidade, por exemplo, vai ser garantida nas reformas de escolas ou de unidades de saúde, não é verdade, é uma falácia, é uma maquiagem, é pura e simplesmente isso. Tem que existir lei. Tem que ter ali uma política pública municipal de acessibilidade nos prédios públicos. Aí sim vai ter um acompanhamento, vai ter orçamento para isso. Agora, dizer pode ser que se contemple, pode ser que tenha, existe um documento aqui a colar, isso não é política pública, me desculpem. Feita essa rápida introdução, eu comento a indicação número 131 de 2023, e nela eu peço à Prefeitura que faça a instalação
dessinalização pertinente à área escolar em frente ao SEI Branca de Neve, na Vila João 23, e também a indicação 132 de 2023, para que o Executivo também adeque as vagas para a pessoa com deficiência naquela mesma escola. Como a gente pode ver, é absolutamente fora da norma técnica, a pessoa que para ali na cadeira de rodas, ela não tem como sair porque não tem a faixa zebrada ao lado, então é aquilo que eu disse, às vezes tem até a boa intenção, vamos lá, vamos pintar a faixa para a pessoa com deficiência, a vaga especial, só que é uma vaga que está pintada ali apenas para inglês ver, ela não tem aplicabilidade na vida prática do povo. Eu quero desafiar os políticos, as pessoas que mandaram pintar essa vaga, a sentarem numa cadeira de rodas e tentarem sair dos seus veículos. É impossível. E as pessoas aqui estão concordando porque, de fato, é absurdo, né? Trazendo de novo aquele termo, uma aberração. Outro lugar nessa mesma condição, Avenida Presidente Castelo Branco, as rampas para cadeirante também completamente fora da norma técnica. Temos ali a faixa de pedestres da Escola Municipal Darciana Deja Lubriski, que eu apresento na indicação número 133 de 2023, a gente está vendo aí na imagem, e a próxima imagem é do Centro Médico São Mateus, também naquela avenida, em que a declividade da rampa e a faixa de pedestres também tentando ali trazer algum elemento de acessibilidade, mas completamente fora do padrão, então isso em termos práticos é quase inútil, é quase nulo. E eu aproveito até para reconhecer aqui, parabenizar por conta dessas indicações, o olhar atento, mais uma vez nominando o Edson Leme, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, assim como o Silvio e o Eliandro sempre trabalhando, sempre olhando, mas o Edson me encaminhou essas indicações, então agradeço, Edson, e junto aos nossos amigos do Conselho, a gente vai pleiteando para que isso se torne realidade, não somente nessas pequenas reformas pontuais, e a gente entende que isso é absolutamente necessário, mas, sobretudo, com uma política pública, como eu já disse, uma política municipal de acessibilidade, e lembrando que a acessibilidade plena não se restringe à infraestrutura, não é só a rampa, a vaga, também são outras condições internas, condições de atendimento de serviços. Eu comento rapidamente outras 3 indicações de minha autoria, uma para que a Prefeitura proceda estudos para a construção de uma escada para pedestres entre o São Tomé e o Miriam. Essa é uma demanda que tem chegado em vários gabinetes e é uma possibilidade de acesso muito mais rápido, muito mais objetivo entre esses 2 bairros, principalmente para quem anda a pé. Também a indicação número 141 de 2023, e nela eu peço a proteção guarda-reio na calçada e a recuperação asfáltica da rua Rancho Fundo. Quem passou por lá viu a situação em que se encontra aquela rua, a calçada praticamente cedendo para dentro do córrego, muitos buracos na via, então ali tanto a possibilidade de um acidente entre veículos, como também de uma própria pessoa se acidentar ali, cair, tropeçar, cair até dentro do córrego. Então é algo que tem que ser resolvido urgentemente. De tantos pedidos, o CERM até disponibilizou ali o vinhedo sem buraco, depois teve uma contenção naquele guarda-reio, naquela calçada, mas a gente precisa de uma ação mais efetiva, mais incisiva, e agora entendo que partindo da Secretaria de Obras. Também peço licença agora para retomar um assunto que já foi discutido na fase da explicação das moções, que eu propus na última semana por meio da moção número 185 de 2023, que foi assinada apenas pela vereadora Naila, apesar de ter sido aberto a todos os vereadores, apenas a vereadora Naila assinou, e isso surgiu de um questionamento que eu levei ao CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. É um pedido ao senhor prefeito municipal, Dr. Dario Pacheco, para que a prefeitura, por meio das suas secretarias competentes, crie uma dotação orçamentária. O que é uma dotação orçamentária? É um valor já previsto na lei orçamentária anual, que é a LOA, para o ano que vem. Todo ano a Câmara recebe um planejamento orçamentário do ano que vem sob a forma de uma lei, que tem seus anexos, e a gente sabe qual é a destinação de cada parte do orçamento, é o dinheiro que sai do seu bolso, contribuinte, para que as políticas públicas saiam do papel. E nessa lei, a gente sabe que nunca existiu em Vinhedo uma destinação especificamente para mudanças climáticas, sobretudo para a adaptação do município às mudanças climáticas. Só que nas últimas semanas a gente viu os impactos diretos de eventos climáticos extremos aqui da nossa cidade. Tivemos chuvas torrenciais, os deslizamentos de terra, e aqui eu faço menção à Vila Junqueira, 10 famílias que tiveram que sair de suas casas, ali uma situação muito delicada, e eu pude acompanhar bem de perto essa situação.
Inundações em vários pontos da cidade, ruas ficando intransitáveis, avenidas também, os vídeos rolando para lá e para cá, daquela massa de água correndo por cima das avenidas. Também o descolamento dos barrancos, as famílias desalojadas, problemas no serviço da triagem de recicláveis, e aqui também menciono o trabalho da Conceição, de todos os cooperados, todas as cooperadas, que têm lutado arduamente para manter esse trabalho, esse serviço essencial em Vinhedo, a despeito do descaso do poder público, e mais recentemente o abastecimento de água interrompido. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Em Vinhedo, a gente tem um plano municipal de resiliência, que foi muito bem elaborado pela equipe da Defesa Civil. Ela faz, sem dúvidas, um excelente trabalho em nossa cidade, e por isso mesmo, eu até comentei na semana passada, tivemos aqui a explicação de algumas moções, de algo nesse sentido, e foi me pontuado pelos vereadores que existe esse plano. Eu não quis nem pedir o à parte naquela sessão, para evitar de cometer algum erro, de falar algo que não fosse verdade. Só que eu reli todos esses documentos, reli esse plano, e de fato o que eu estou pedindo não está previsto em lugar algum. Sim, existe o Plano Municipal de Resiliência, porém, isso não é política pública. E aqui eu explico, sem orçamento, sem dinheiro para executar os projetos, a gente pode ter um plano, pode ter uma ideia, pode ter um projeto, pode ter uma lei municipal, só que isso não vai adiantar nada, tem que ter orçamento, tem que estar ali previsto, o nome disso é política pública. Então, o que eu estou propondo é a criação dessa política pública, uma lei com dotação orçamentária própria para sua execução, que tenha um direcionamento muito bem explicado, que tenha uma equipe técnica responsável, cronogramas, prazos, transparência e, acima de tudo, a prestação de contas. Para onde que está indo esse dinheiro? O que está acontecendo? E como eu já disse, mudanças climáticas elas estão acontecendo de uma forma muito acelerada, então é impossível continuar tapando o sol com a peneira. Ainda nessa pauta, comento muito rapidamente o problema causado pelo revezamento no abastecimento de água na região da ETA 1 nessa última semana. Isso oficialmente durou até hoje, essa segunda-feira, e a gente sabe que o problema foi causado pelas chuvas torrenciais da semana passada. Isso foi amplamente divulgado nas redes da prefeitura. Só que eu também acho muito cômodo culpar sempre a natureza, é sempre culpa da natureza, parece que a mãe natureza é uma entidade que está ali contra nós. Isso não é verdade. É um problema de gestão do saneamento. Até para um leigo é evidente que as estações de tratamento de água, elas precisam de duas coisas: captação de energia em locais que não são atingidos pela água sob hipótese alguma, e uma grande quantidade de bombas reservas, de bombas adequadas a esse tipo de situação, que são as submersíveis, e isso à disposição imediata do município, não de forma emergencial. Teve gente que passou 3 dias praticamente sem nada de água na torneira, calor intenso, as famílias sem poder tomar banho, sem poder cozinhar adequadamente, um absurdo. E eu comemoro, sim, a agilidade na resolução. Sabemos que esses 3 dias foram difíceis para a população, mas, ao mesmo tempo, eu quero cumprimentar aqui as servidoras e os servidores da Sanembave mais uma vez, só que eu não estou questionando aqui a servidor ou servidor, estou questionando aqui a gestão, a administração, a superintendência, diretores, os cargos políticos dentro dessa autarquia que é pública. E se o meu trabalho fosse apenas bater palma quando algo é feito pela prefeitura, eu não seria vereador, eu seria publicitário da prefeitura. Minha função não é essa. Estou aqui para cobrar. Então, obrigado. 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 Então, eu assumi esse compromisso de buscar as informações e na semana que vem vamos falar mais sobre esse assunto, inclusive trazendo aqui algumas moções de apelo. Eu também relembro que todas as minhas ações estão nas redes sociais, o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo, site www.luizvieravinhedo.com.br, e eu relembro também que na próxima quarta-feira, dia 8 de março, vai ser celebrado o Dia Internacional da Mulher. Essa data se tornou um símbolo das conquistas das mulheres no século XX. Na semana passada, a vereadora Naila deixou aberto a todos os vereadores que quisessem assinar o seu projeto de criação do Observatório da Violência contra a Mulher em Vinhedo como coautores, só que aparentemente eu fui o único vereador a aceitar a proposta. E eu aceitei sim com muito orgulho, pela ideia necessária. Parabenizo a vereadora pela iniciativa, e mais do que a leitura de um poema tirado da internet, a entrega de rosas, eu não tenho dúvidas de que a melhor forma de um homem celebrar o Dia Internacional da Mulher, sobretudo um homem em uma função pública, é com ações práticas, melhorando a vida das mulheres, dando oportunidades, igualdade e segurança. Então eu fiz, continuarei fazendo a minha parte, podem contar sempre comigo. E para finalizar, eu cumprimento mais uma vez servidoras e servidores públicos municipais que iniciam hoje mais uma campanha salarial. No ano passado, a gente viu que o governo Dario Pacheco repassou a esse ano de 2023 a responsabilidade, o compromisso de oferecer um reajuste digno, um reajuste necessário aos nossos servidores, sendo que em 2022 não houve o reajuste prometido,
e uma promessa que havia sido feita a esses mesmos servidores. De qualquer forma, não tenham dúvidas, eu vou estar com vocês mais uma vez nessa luta, assim como eu sempre estou em defesa dessa categoria, já que, como eu também sempre digo, a política pública só sai do papel e só impacta positivamente a vida da população porque tem a servidora e o servidor na ponta. Portanto, desde já, todo o meu apoio irrestritamente à campanha salarial das servidoras e dos servidores públicos de Vinhedo, porque dinheiro tem, falta é valorização. Muito obrigado pela sua atenção e participação. Boa noite.